Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz para todos. Estamos dando continuidade ao estudo, sobre os dois fundadores assembleanos, que não foram da Assembleia de Deus. Na realidade, eles eram da Igreja Presbiteriana na Suécia, certo? Então, diga-se de passagem, eles não eram assembleanos, eles não vieram sendo assembleanos para o Brasil, certo? Eles eram membros da igreja na Suécia, na Igreja Batista, e vieram em 1910 para terras brasileiras, certo? E começaram aí a propagar o que eles chamaram de movimento pentecostal, certo? Pentecostalismo, certo? Aqui no Brasil. Porém, já havia sido fundada a Igreja Congregação Cristã no Brasil, certo? Já tinha sido fundada, já existia em terras brasileiras. E o que nós estamos vendo hoje é questões acerca da polêmica do dízimo, né? Muita gente tem questionado sobre o dízimo, né? Se é bíblico declarar dízimo ou se não é bíblico. Levando para a Bíblia, né? Nós vemos que Jesus, ele condenou a prática dos fariseus, certo? Nós temos aqui o texto bíblico em Mateus, certo? Capítulo 21, do Evangelho de Mateus, certo? Que fala claramente a respeito das circunstâncias que os fariseus faziam, certo? Em Mateus capítulo 23, de Mateus, certo? Abram aí se quiserem acompanhar. 23, a partir do versículo 23, certo? Vamos ler aqui o que diz o texto bíblico a respeito de dízimo, que muita gente se questiona a respeito dessa dogmática, certo? Dentro das igrejas. Uns dizem que é obrigatório, outros afirmam que é um mandamento do Senhor, o dízimo. E outros dizem que não declaram dízimos porque não existe base bíblica para isso. Então nós vamos analisar aqui, certo? Se realmente o declarar dízimo é bíblico, certo? Vejamos. Diz o texto: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, certo? Condutores cegos, prossegue Jesus dizendo, coais um mosquito, engolis um camelo. Então nós vemos aqui nesse texto que a prioridade de Jesus Cristo não era dinheiro, certo? Isso aqui vai bater forte aqui em muita gente. A prioridade de Jesus não era dinheiro, certo? Embora Jesus se utilizasse de recursos financeiros para suprir as necessidades dos discípulos, né? Onde eles chegavam nas comunidades em Jerusalém, e a bolsa, né, ficava com Judas. Então Judas ali colocava os valores que alguém porventura ofertava para Jesus. Então não fala-se nessa passagem
que Jesus exigia alguma quantia financeira para poder pregar o Evangelho. Não fala-se nessa passagem que Jesus exigia uma quantia de um valor extremamente absurdo para pregar o Evangelho. Então, ele adverte-nos, né? Adverte a muitos, dizendo: pois que dais o dízimo da hortelã, certo? Veja que dízimo não era dinheiro, era alimento, certo? Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezais o mais importante, certo? Que era a misericórdia, a boa fé, certo? E o juízo. Quer dizer, eles exigiam algumas coisas, mas omitiam outras. E nós vemos hoje uma dogmática dentro do Estatuto Assembleiano, né? do Estatuto da Assembleia de Deus, dizendo que você tem que declarar o dízimo se você quiser ascender ministerialmente, né? na carreira ministerial, no chamado ministerial, podemos dizer assim. Você tem que dizimar, e aquele recibo ele é recolhido, e de acordo com a quantidade daquelas contribuições você será ungido a presbítero, ou ordenado a diácono, ou ordenado também a pastor, né, ou evangelista. Então existe esse critério que a Assembleia de Deus implantou, não é bíblico. Não existe esse critério que Jesus criou, esse critério desenvolvendo para os apóstolos. Então, Jesus, quando chamou Pedro, certo? Para ser um dos seus apóstolos, Jesus não exigiu nenhuma quantia, certo? Em dinheiro para Pedro ser chamado como apóstolo. E apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer mensageiro das boas novas, certo? Então, aquele que apregou as boas novas, né, os apóstolos de Jesus Cristo, eles não tiveram esse requisito no princípio, quando Jesus os chamou para a obra de Deus. Então, o que nós vemos hoje é uma distorção, certo, do texto bíblico. São exigências e regras que não condiz com a palavra de Deus, não está na Bíblia, e o que não está na Bíblia é heresia. Então, nós conhecemos muito bem, sabemos que esse é um assunto que muita gente evita falar, evita pregar, evita analisar, mas eu estou aqui pronto com vocês para pesquisar sobre esse assunto e esclarecer que o dízimo não é obrigatório, certo? E outra coisa, a declaração que é feita, né, do dízimo, isso foi coisas criadas por homens, dogmática de homens. Então, não foi por Jesus Cristo que foi criado. Se alguém tentar mostrar dentro da Bíblia, pegando os textos de Malaquias, e tentar inserir teologicamente que o dízimo é obrigatório, está cometendo heresia, certo? Porque além do dízimo, Jesus frisou aqui a respeito dos fariseus hipócritas que desprezavam a misericórdia e a fé, certo? E o juízo. As pessoas não tinham julgamentos justos, não eram alguns critérios não eram justos para as pessoas da época de Israel. Então, o que ocorre é que temos que tomar cuidado com dogmática, né, criada por homens. A própria Bíblia diz que muitos, dando ouvido à doutrina de demônios, amontoarão para si doutores conforme suas próprias vontades e concupiscências, ou seja, estão distorcendo o texto bíblico. Nós vamos ainda falar sobre a questão
declaração, né? Porque a gente sabe que a declaração ela é exigida por um órgão federal chamado Receita Federal. Então, o declarar dízimo, ele não está na Constituição brasileira e também não está na Bíblia. Então, você só declara seus bens para a Receita Federal. Você não precisa declarar quanto você ganha para a igreja. Você não precisa declarar quanto você ganha financeiramente para a instituição religiosa. Não. Se você quiser contribuir, você contribui. Mas você não precisa passar todo o seu inventário do seu patrimônio, do que você ganha, quanto você ganha, certo? Para a instituição religiosa. Você não precisa fazer isso, porque Jesus não inseriu isto na Bíblia, não está inserido no texto neotestamentário da Bíblia Sagrada, certo? Embora alguns teólogos eles peguem o texto do Antigo Testamento, certo? Alguns textos aqui que nós vamos analisar aqui com vocês, certo? Nas respectivas referências bíblicas. Então, muita gente hoje questiona: eu tenho que declarar? Eu tenho que declarar o dízimo, senão não vou ser consagrado a diácono, a presbítero? Bem, isso aí é um critério criado por homens, certo? Essa questão de declarar dízimo, você não é obrigado, nem eu, a declarar dízimo para ninguém, tá certo? A gente declara para a Receita Federal, que é um órgão federal. Aí você tem que declarar de onde vem a origem do dinheiro, de onde vem a origem do seu inventário financeiro, certo? Dos seus negócios particulares de comércios, comerciantes, empresários. Aí sim, você tem que declarar para um órgão federal, tá certo? Eu espero ter ajudado aqui aos irmãos, mas vamos pegar aqui a referência, certo? Algumas referências aqui que nós temos, certo? Alguns alegam em Malaquias 3:8, certo? Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Malaquias, certo? Malaquias, para entendermos também essa questão. Muitos se amarram a esse texto para tentar obrigar você a dar dízimo obrigatoriamente. Então vamos ver. Primeiro princípio: Jesus não obrigou ninguém a ofertar, certo? Tanto é que a viúva pobre, ela deu tudo que tinha, certo? Então vamos lá. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Diz assim, certo? Eu quero ler aqui com vocês. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Em que te roubamos? Né? Esse é um texto que é utilizado por muitos pastores, muitos líderes que questionam o fato de muitas pessoas não darem dízimos e pegam esse texto, né, como uma âncora para muitas vezes forçar a pessoa a dar o dízimo, né, a ofertar. E nós sabemos que é um ato de amor, não é obrigação. Todavia vós me roubais e dizeis, né, aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 8, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, certo? Aí pegam aqui o versículo 9, 10, o 11, 12, certo? E começam a falar sobre bênção, sobre maldição, certo? Do versículo 7, capítulo 3, versículo 8, até o versículo 10. Então nós entendemos aqui que os fariseus, eles se adornavam, né, com
vestes aos primeiros lugares também nas sinagogas. Os fariseus, eles praticamente brigavam por lugares, os primeiros lugares nas sinagogas, certo? Jesus, ele condenou essa prática, certo? Os fariseus, eles se ornamentavam, eles muitas vezes tinham os privilégios, eram homens privilegiados da época de Jesus, né? Mas Jesus os comparou a sepulcros caiados, certo? Bonitos por fora, mas podres por dentro, como os mortos. Então, Jesus, ele confrontava constantemente com os fariseus, certo? Jesus confrontava constantemente com os fariseus essa questão, porque os fariseus, eles muitas vezes, eles injustiçavam muitas pessoas, certo? Os fariseus, eles tinham um compromisso com a aparência, eles não tinham um compromisso com os mais humildes. Então, o que nós vemos hoje, né, hoje em dia, são pessoas levadas ao luxo pelo evangelho, pregam por 20 mil reais, 30 mil reais para poder propagar o evangelho, e dessa forma as pessoas pagam para esses pregadores, essas pregadoras, irem em suas igrejas para poder ministrar a palavra de Deus, né? Então, nós vemos que o evangelho, ele está mudado. O evangelho, ele propriamente dizendo, o evangelho, ele tem sido mudado por conta de algumas pessoas que tentam mudar o evangelho. O evangelho, ele é imutável. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Mas por conta de alguns heréticos, teólogos da nova era, pregadores da nova era, tem tentado mudar o santo evangelho da forma que eles desejam. Confeccionado para si um evangelho que atenda às necessidades deles, certo? E não do povo. Então tem toda essa questão de pastores com carros de luxo, pastores milionários, e quando o povo é injustiçado, aí Deus intervém, né? Há casos de pastores estarem recebendo mais de 20, 30 salários mínimos, enquanto outras pessoas passam fome na igreja, outros são injustiçados. Então, isso está acontecendo no meio evangélico, certo? Jesus combatia a pregação. E João Batista também combatia. No capítulo 3 de Lucas, certo? João Batista, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, ele percorria toda a Judéia pregando o Evangelho, ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, certo? Como diz o versículo 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha o contraste do profeta João Batista para os profetas de hoje. Nenhum dos profetas de hoje vestem roupas com pele de camelo, certo? Nenhum dos profetas de hoje calçam sandálias como as de João. Nenhum dos profetas de hoje andam a pé como João Batista andava, para se deslocar na região da Judéia, certo? Samaria, no calor escaldante de Jerusalém. Hoje os profetas utilizam carros de luxo. Hoje os profetas, né, das redes sociais, de muitos que são conhecidos aí, da nova era, os que se intitulam profeta, andam de jato particular, tem
cada pregação é uma pregação de 20, 30, 40 mil reais. Olha o contraste com João Batista, certo? João, ele dizia que a multidão que saía para se encontrar com João, certo? Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzid, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Certo? Porque ai de vós, eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Certo? E a multidão interrogava-o, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, olhe o que João está dizendo. João não está dizendo para declarar dízimo. João não está dizendo para você ofertar uma quantia de um valor especificado. Mas João está dizendo. A multidão que perguntava: que faremos, pois, para sermos salvos disso que você está pregando? E respondendo, João disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Você veja que o profeta, ele não frisou o valor financeiro. O profeta João Batista, o texto está dizendo aqui claramente para nós, que João, ele não estipulou um valor. Quando a multidão pergunta: que faremos, pois? No versículo 10 do capítulo 3 de Lucas, e João diz: quem tiver 2 túnicas, que reparta com a que não tem. Certo? E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Se João realmente quisesse priorizar o dinheiro, como os profetas de hoje, eles priorizam o dinheiro, certo? Mais do que qualquer coisa, mais do que a boa fé, mais do que a justiça, mais do que a misericórdia. Os profetas de hoje, que priorizam essas coisas, eles têm que olhar para João Batista. Porque se João fosse priorizar dinheiro, João já estaria pregando que as pessoas teriam que trazer os saquetéis de prata, certo? De dinheiro, de valores, para poder pregar o evangelho, para poder ajudar o profeta. Então ele diz assim: que faremos, pois? As pessoas perguntam. E ele diz: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Certo? A prioridade de João aqui era que as pessoas que estavam ouvindo a pregação dele ou ajudassem o próximo com roupas e alimentos. Certo? Note que ele não fala sobre valores. Então está tudo mudado, irmão, hoje em dia. Está tudo diferente. Profeta pedindo quantia via Pix, profeta pedindo todo tipo de valor, igreja exigindo dízimo declarado, pastores que muitas vezes causam pressão psicológica em muitos membros para que estes ofertem quantias e mais quantias em dinheiro, e quando Deus na realidade está longe deste evangelho neopentecostalista que está atingindo a muitos, certo? Este evangelho neopentecostal que foi moldado por muitos pastores, muitas denominações que não estão atentando, pregando o verdadeiro evangelho. Então, espero ter esclarecido essa questão do dízimo. Que Deus os abençoe, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado.